A Secretaria de Educação do Pará vai vender, quer comprar, vamos dizer... Papel higiênico. Papel higiênico. Isso. Aí ela já tem lá num determinado setor, dependendo de onde é o recurso, né? Por exemplo, recurso federal, aí está lá naquela secretaria, lá a ata, e aí aquela empresa vai lá e diz, olha, eu quero vender isso aqui. E ela se inscreve lá. Isso é muito comum. Agora, só um detalhe. Para que seja feito a ata é um objeto de licitação. Sim. Então, o que a gente faz? Publica o edital. Objeto de licitação, comprar alguma coisa, não. Ata de registro de preços. A gente chama isso de sistema de registro de preços. Quem vai fazer, né? Tá. Então, a administração pública sabe que ela compra muito papel A4. Sabe que ela compra muita caneta. Sabe que ela compra muito papel higiênico. Ao invés de cada compra ela fazer uma licitação, ela cria uma ata. E aí ela faz uma licitação para constituir a ata. Tá? Feita a ata, vai estar lá o tipo de licitação, menor preço, vamos dizer assim. Vai escolher lá as empresas. Só que na ata não vai ter uma melhor proposta. Vai ser descrita em ordem decrescente, do menor preço para o maior preço. Ou seja, empresa A, mais barato. Empresa segundo lugar, terceiro lugar. E fica lá a ata bonitinha. A administração pública passou 3 meses, quer comprar um papel A4. Ela precisa fazer uma licitação ou ela pode comprar pela ata? Pela ata. O mais complexo disso e o que gera muitas demandas a nível de Tribunal de Contas e Poder Judiciário é que às vezes a administração pública tem a ata já bonitinha e ela faz outra licitação. E aí a gente desconfia nesse processo de o quê? De um direcionamento. Porque aqui na ata ela está com a ordem correta. Ela já tem quem vende melhor e tal, preço. né? Como é que funciona aquele sistema de ata de adesão? Vamos supor, o Exatamente Estado fez uma isso. ata, aí eu posso utilizar ela em outro Estado, outro município. Sim. Isso Como é muito funciona comum. E tudo isso é pautado em um princípio, eficiência. Não precisa, por exemplo, o que acontece? O Tribunal de Justiça faz uma licitação para fazer uma ata, tá? A Assembleia Legislativa, porque a ata ela não é feita pelo Estado em si, ela é feita pelo órgão. Sim. A Assembleia Legislativa quer comprar papel A4. E ela sabe que lá no tribunal tem uma ata já. O que ela faz? Quer aderir à ata. E esse órgão aqui, responsável pela ata, ele pode permitir essa aderência, tranquilamente. A empresa vai conseguir vender mais, que é ótimo para a empresa, né? E esse outro órgão aqui, ao invés de fazer todo um procedimento licitatório, que faz parte, ele não precisa fazer, ele adere. Isso é possível dentro do sistema legislativo hoje, tá? Então, por exemplo, Carol... Agora, tem só um detalhe. Só para fechar isso, a ata de preço ela tem um prazo. E o prazo dela é de 1 ano, prorrogado por mais 1. Certo. Então, você não vai fazer uma ata e ficar lá 5 anos eternamente, comprando. até por conta das questões das alterações e das alterações de mercado. Porque Perfeito. De repente, depois de 2 anos, aquele preço está defasado. Exato. Senão você vai até quebrar aquele princípio do equilíbrio, né? O cara vai vender um produto que há 2 anos atrás era um preço, hoje está mais caro, mas lá ainda está aquele preço lá embaixo. Mas a minha outra pergunta é a seguinte. Você falou dessa validade, né? De 1 ano. Sim. Aí, a pergunta que eu ia fazer era a seguinte. Essa permissão de adesão, de aderência, né? Sim. Ela pressupõe algum custo? Por exemplo, quando a Assembleia diz para o Poder Judiciário que ela quer aderir, ela tem que pagar alguma coisa? Não. É só mesmo para diminuir o custo procedimental da Assembleia Legislativa. Certo. E para ela aderir, isso tem que ter uma autorização do órgão principal. Quem é o órgão principal? Aquele que fez a licitação. Tá. Mas por que tem que ter? Porque a lei pensa nisso, tá? Isso é importante falar sobre isso. Quando tu falas, desculpa te interromper, quando tu falas no órgão que fez a ata, por exemplo, Registro Geral de Preços do Ministério da Justiça. Isso. Perfeito. Tá, agora entendi. Aí tá. O só para o pessoal entender. Tá. O órgão é o Ministério da Justiça. Porque cada órgão faz a sua licitação. Tá. Aí vamos pegar esse exemplo. Tem lá o registro de preço do Ministério da Justiça. Mas o Ministério da Educação quer aderir a essa ata. Certo. Ele precisa fazer uma nova licitação para ter uma ata de registro de preço ou ele pode aderir a do Ministério da Justiça? Pode aderir, desde que dentro do prazo de validade. E certo. Também tem um detalhe. Quando a gente faz a ata, a gente tem que dar um valor médio para a empresa de quanto ele tem que disponibilizar de produto, tá? Porque aquela empresa se compromete a ter isso em mãos quando necessário a compra. Então, se a
o Ministério da Educação ao aderir e quiser uma quantidade muito grande que está fora do que determinado no edital de licitação, não vai ser possível. Tá? Porque também entra a questão do que a empresa dá conta de entregar. Mas voltando à questão do que é necessário uma empresa para ela vender, o que eu acho que as pessoas têm que ficar atentas? É o edital de licitação. Gente, o edital de licitação é a regra do jogo. Muito mais do que entender a lei, você tem que entender o edital. Entendendo o edital, peguei o edital, a primeira coisa que eu tenho que ver, o que a administração pública quer? Ela quer comprar cadeira de escola. Eu sei fazer cadeira de escola. Eu sou uma empresa que vende cadeira de escola. Então, eu vou lá pegar. Quanto prazo ela vai me dar para entregar essas cadeiras? Quantas cadeiras ela quer? Eu tenho condições de fazer isso? Existe um negócio na lei de licitações, e aqui eu falo da lei, tanto a 8.666 como a 14.133, tá? Muito interessante, chamada habilitação. O que é habilitação? É uma das fases da licitação. É uma das fases mais importantes. É uma das fases que a administração pública vai fazer assim, deixa eu ver se essa empresa dá conta do BO. É basicamente isso. Sim. E quais seriam as características para a habilitação? Porque a gente percebe que tem várias empresas que têm algum tipo de débito, algum tipo de dificuldade. Essas empresas ficam proibidas de participar. Perfeito. Né? A gente tem 5 fases de habilitação. A primeira é mostrar que você existe. Ninguém contrata com a administração pública sendo uma sociedade de fato, tá? Então é importantíssimo você existir enquanto PJ. Ou pessoa física mesmo, a depender do objeto. A segunda é você mostrar que você tem condições financeiras de contratar. A administração pública não quer contratar a empresa que está com a faca no pescoço. Por quê? Se a empresa só vai se manter caso ela receba aquele pagamento, isso já não é um bom negócio para a administração pública. E vale destacar que falência é motivo de extinção de contrato. Então, a administração pública não quer esse problema. Então, ela quer saber se a empresa consegue se manter com as próprias pernas. Terceiro, a empresa tem débitos fiscais, e aqui entra um grande parênteses. O Tribunal de Contas da União entende que é qualquer nível de ente público. Então, se eu sou uma empresa que estou fazendo uma licitação a nível municipal, com o município de Belém, mas eu tenho débitos com o Estado, não posso. Participa. Se eu sou uma empresa que tem débitos com a Receita Federal, a nível de imposto federal, não posso também. Então, eu tenho que ter certidão negativa em todos os níveis, municipal, estadual, federal, ou então a certidão positiva de efeitos negativos. Isso é possível, tá? Aquela diferença do regular do kit, né? Isso. O cara não tá kit, mas está pagando. Mas ele tá pagando. Ele fez um acordo, parcelamento e tá em dia. Perfeito. A certidão dele é positiva com efeitos negativos, ele tá dentro, certo. Tá? O outro grande ponto, você não pode ter nenhum débito com a Justiça do Trabalho. E aqui é o mesmo raciocínio. Eu posso estar respondendo na Justiça do Trabalho enquanto empresa, eu posso estar sendo executado na Justiça do Trabalho enquanto empresa, mas eu estou pagando bonitinho, não tem problema nenhum. Agora, se eu não estou pagando, se eu estou em débito com a Justiça do Trabalho, também está fora. E a grande novidade dessa lei agora, a Lei 14.133, as empresas que responderam por trabalho escravo nos últimos 5 anos, elas estão proibidas de ser contratadas pela administração indefinidamente. Você sabe uma coisa que eu acho que falta? Pelo período do... Assim, porque antigamente existia uma sanção, né, administrativa que depois de 5 que a empresa ela era suspensa de participar por um determinado tempo, né? Seria o correto, né? Aí as empresas agora, porque eu não conheço a lei nova, tá? Eu comecei a dar uma lida, mas, né, a gente não assimila da noite pro dia. Mas assim, eu vi que realmente as empresas que foram condenadas por trabalho análogo à escravidão, elas ficariam alijadas assim. Agora, tem um período? Tem, enquanto elas não cumprem a pena delas. Tá? Então, se a pena for envolver aí a própria pena criminal mesmo, né? Estou falando de natureza criminal. A empresa ficar 5 anos em contrato com a administração pública. Pronto. Que são as penas acessórias, né? E a questão ambiental não influencia, não? Eu acho que a questão ambiental deveria ter algum tipo de respaldo também, né? Para a habilitação, não. Agora, as empresas que têm, né, nem questão ambiental, e aqui eu adoro falar sobre isso, existe um princípiozinho lá no artigo 2º da legislação que chama Desenvolvimento Nacional Sustentável. E muitas pessoas acham que isso é só direito ambiental. Mas o que é desenvolver de forma sustentável? É você criar um aumento econômico naquela sociedade, mas mantendo aí a equidade, né? A justiça entre as pessoas. O nível de... eu gosto de comparar com o PIB.
Não adianta nada o município ter dinheiro, mas se todo mundo está passando fome. Né? Seria quase uma função social da obra. Isso, perfeito. A lei, ela dá esse foco muito grande nesse princípio. Como, Carol? Empresas que investem em tecnologia no Brasil têm margem de preferência? Empresas que contratam mulheres que estão passando por processo de violência doméstica têm margem de preferência? Empresas que contratam reabilitados da Previdência, empresas que contratam deficientes. Egressos do sistema penal. Egressos do sistema penal, perfeito. É como se fosse o feedback, né? A empresa dá um feedback para a sociedade, ela está reaproveitando aquelas pessoas que estavam fora do mercado e elas acabam tendo ganham um plus mesmo. Então, assim, a licitação está aqui. Em tese, a empresa do menor preço era X, mas a Y contrata reabilitados da Previdência. Ela vai para cima, tá? E aí ela consegue ganhar a licitação por conta disso.